Tudo bem? Oi. Que bom revê-los. Como o irmão disse, me apresentou, me chamo Éder. Eu faço parte do grupo de oração Famílias Restauradas, que acontece lá no... Vira aqui para ficar mais... Lá no Parque Industrial, toda sexta-feira. A gente não voltamos no nosso grupo ainda, irmão. A gente vai voltar só depois do rebanhão. Parabéns, né? Que bom que vocês já voltaram, né? Que bom que vocês já estão firmes aí. Mas com a graça de Deus a gente volta na próxima sexta-feira. Sou casado, sou pai de 3 filhos. É uma alegria, né, a gente estar aqui nessa noite, partilhar com vocês. Desculpa, né? Peço desculpas por ter chegado bem em cima da hora. Eu perguntei pro irmão e eu tinha perguntado já onde é que era o grupo, ele passou a rua, mas para mim era na igreja, eu fui para a igreja. Saí da moto, peguei minha Bíblia, fui para dentro da igreja, procurei lá, não achei. Aí eu fui olhar no celular, que o endereço estava diferente. Mas que bom que eu cheguei até aqui. O nosso norte é sempre igreja. Sempre a igreja. Eu olhei a cruz azul, eu fui para a cruz, não. Cheguei na cruz lá, eu procurei o grupo. Que bom que eu encontrei vocês. Irmãos, eu vim partilhar com vocês algo assim que... Confesso assim que não é o tema que alguém fala assim, que você prefere pregar o quê? Eu gosto de pregar do Espírito Santo, do amor. Mas que bom que a gente vai compartilhar sobre isso, né? Sobre esse tema, falar sobre isso. E é um tema assim, proposto, legal para esse tempo que a gente está vivendo agora, né? Igual um monte de carnaval. É apelo à conversão, né? Eu anotei aqui, ó. Apelo à conversão, né? Então, repita assim comigo assim. Apelo à conversão. Apelo à conversão. Deus, ele poderia dizer assim que... A palavra de Deus vai dizer assim que tudo a gente pode fazer, né? Mas nem tudo nos convém, né? Mas eu digo para vocês assim, que Deus, ele... Acho que lá do céu, assim, sabe? Os anjos, ele grita, irmãos. Ele olha para nós, para cada um de nós, assim, e ele fala, sabe, como que num desespero, sabe? Querendo que a gente nos converta. Sabe por quê, irmãos? Eu digo assim, porque o céu, eu imagino o céu uma coisa mais linda do mundo, sabe, irmão? Algo assim maravilhoso, sabe? Algo que não tem dor, não tem sofrimento, não tem, sabe? O povo descreve o céu uma coisa tão gostosa, dá até vontade pro céu, né? Se levantasse a mão aqui hoje, quem quer ir pro céu hoje? Ninguém ia levantar, né? Hoje não, né? Espera passar o feriado, mas, irmão, deixa ele chamar, deixa que ele chame a gente. Mas, irmão, o céu é maravilhoso, o céu é bom demais. O céu não tem... Vocês têm alguém que sofre na casa de vocês de doença? Acamado, alguma coisa assim? Se você... A gente é tão... assim, eu fico assim... Quando minha mãe ficou doente, eu dobrava meu joelho lá e falava, Senhor, cura minha mãe, mas não tá, tira minha mãe dessa enfermidade. E no egoísmo, sabe, irmãos, de não querer que a mamãe vá, se a gente acreditasse verdadeiramente no céu, a gente ia falar assim, Jesus, descansa, né? Que ela tem uma boa passagem, que ela vai em paz, sabe assim? Porque o céu é maravilhoso. Só que às vezes a gente prefere não ir para o céu, porque para ir para o céu tem um preço, tem ou não tem? A palavra de Deus vai dizer assim que o céu é para os santos, aqueles que vivem uma vida de santidade, aqueles que vivem uma busca, querendo verdadeiramente o céu. E é isso que a gente vai partilhar um pouquinho, né? O apelo à conversão. Eu queria que você pegasse a sua palavra. A palavra de Deus está no livro de Oséias, no capítulo 14. Oséias, capítulo 14. Que ela vai dizer para 14, versículo 1. Oséias, capítulo 14, versículo 1. Oséias 14, capítulo 1. E a palavra de Deus vai dizer assim para nós. No título da minha palavra, justamente está isso, né? Apelo à conversão. Volta, Israel, ao Senhor teu Deus, porque foi teu pecado que te fez cair. Mune-vos de palavras, de súplicas, e voltai ao Senhor. Dize-lhes, perdoai todos os pecados, acolhei-nos favoravelmente, queremos oferecer em sacrifício a homenagem de nossos lábios. O assírio não nos salvará, não mais montaremos nossos cavalos, e não mais teremos como Deus obra alguma de nossas mãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Né? E a palavra de Oséias, ela vai nos fazer isso, né?
uma palavra voltada para aquele povo, aquele tempo de Israel, mas que a gente possa, assim, hoje trazer essa palavra, né, no tempo que nós vivemos no dia de hoje, né? Eu anotei algumas coisas aqui para a gente partilhar. O que seria uma conversão, né, irmãos? O que seria uma conversão? Talvez uma palavra, alguém se debate com a gente assim, e, meu irmão, você precisa se converter. A gente até se ofende. Peraí, converter? Como assim? Eu não tô indo no erro, eu não tô no pecado, não, sabe? Bom, você precisa voltar para Deus. Você precisa, né, mudar a sua vida. Quantas vezes alguém talvez já falou isso pra gente? E quantas das vezes a gente falou isso para alguém? Falou ou não falou, né? Chegou alguém da nossa casa lá, ô fulano, você precisa voltar para a igreja, você não sabe, você precisa se converter, né? E aí coloquei algumas coisas. A conversão é o retorno a Deus, né? No Evangelho de Marcos, Jesus ele começa a seu ministério com um chamado claro: convertei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1, capítulo 15 vai dizer isso, que convertei-vos e crede no Evangelho, né? Ele nos chama a abandonar os caminhos do pecado e abraçar a verdade que ele nos oferece. A conversão significa, portanto, mudar de direção, sair da escuridão do pecado, entrar na luz de Cristo. Não é algo que acontece apenas uma vez, mas uma experiência contínua de crescimento espiritual e de renovação do nosso compromisso com Deus, né? Então Jesus vai falar assim através de Marcos: convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Uma mudança de direção, né? A gente, às vezes, no nosso GPS, a gente coloca o GPS assim, né? O GPS, vou lá para Jardim da Grande, na igreja Santa Rita, como que é? Santa Rita de Cássia. A gente coloca lá, né? Então a gente acha que está no caminho, né? Está caminhando, estou caminhando, vou chegar lá. Mas o caminho não é aquele, é outra direção. Às vezes aí na nossa vida também é assim. Poxa, eu vou na missa, domingão, tranquilo. Vou na missa, coloco um tênis legal, uma roupa bacana, pentei o cabelo, vou para a missa. Mas somente ir para a missa aos domingos é a certeza que eu vivo uma vida de retidão com Deus? Somente isso, somente eu vim no grupo de oração, né? Toda sexta-feira eu ponho uma roupa, me produzo, coloco um crucifixo, né? Uma roupa, um tênis, me visto de santa, semana inteira o Éder apronta para todo lado, aí no grupo de oração é o santo, né? Até levantei, o padre Edmilson da Canção Nova, ele falava isso, né? Que tinha uma menina lá do Jovem Sarado de São Paulo, que ela usava aquele véu, né? Ela era solteira, usava o véuzinho branco para ir na missa, porque ela se prostrava no momento ali que o sacrifício de Jesus ali no altar, se prostrava, na hora de comungar, ficava de joelhos, sabe? E aí ele falando assim, né? Quem foi falar para ele, falou assim, não, até na hora de comungar, dobrar o pescocinho, parecia uma anjinha mesmo, né? Ele falando, né? Lá na profecia do avivamento, na missa. Aí ele diz assim que no momento lá, o pessoal da missão Jovem Salares lá chegou nele e falou: padre, a gente precisa afastar a pessoa, afastar a menina. Precisamos conversar com ela. Mas como assim? Olha o exemplo que ela é. Olha isso, olha como que essa menina, sabe? Ela saia grande e tal, né? Toda produzida cristã, menina cristã. Não, mas sabe o que acontece? Ela vem aqui, faz isso, mas ela acho que devia ter problema, né? Possível uma pessoa assim, né? Diz que ela pegava, aliciava os meninos para poder, convidando, não tem criança aqui, né? Para poder ir para um motel. Olha pra você ver, a menina dentro da igreja, ou era pervertida, alguma coisa assim, né? Só que ela estava no meio lá, mas o coração dela estava muito longe. Estava longe da presença de Deus. Irmãos, é isso que eu estou querendo dizer. Às vezes a gente estamos dentro da igreja, estamos buscando, mas o nosso coração está longe. Está longe da presença do Senhor. A gente vive uma vida de máscaras, né? Não é verdade? Vivemos uma vida de máscaras. E aí a gente acha, poxa, estamos no caminho. Mas na verdade a gente não está no caminho, estamos longe da presença de Deus. Nós precisamos, irmãos, então corrigir, configurar o GPS, né? Da maneira correta, para que a gente possa ir, sim, para Deus da maneira certa. Da maneira certa o que é? A gente olhar para dentro de nós mesmos e olhar para dentro do Éder. Jesus, o que eu preciso fazer para mudar? O que está errado dentro de mim? O que está errado dentro de mim? Porque, irmãos, nós que estamos aqui, eu tenho certeza que ninguém é mais criança aqui, né? Nós que estamos aqui são pessoas de caminhada já estamos dentro da igreja faz tempo. Já ouvimos a palavra de Deus várias vezes, né? Já tivemos nosso encontro com Deus, mas no caminho, às vezes no caminho parece que a gente vai, sabe, achando que não precisa mais, sabe? O fogo que era aquela de outrora, naquela pegada, a gente vai dando uma... Aqui, eu tenho 10 anos de caminhada, acho que o irmão que tem bem mais que eu, né?
Parece que a fogueira não está mais daquele jeito, naquela temperatura mais. Eu lembro, expondo a minha vida para vocês, que a minha conversão foi algo radical. A minha conversão. Eu deixei adultério, eu deixei vícios de bebida, eu deixei tantas coisas, companhia, deixei até trabalho, irmão. Saí até do meu serviço, porque, sabe, Deus ia falando para mim, ia me moldando, eu ia falando o que Deus pedia, eu fazia. O que Deus, perdão, quantas pessoas Deus, você, Éder, eu rezando assim nas madrugadas, Deus fala assim, olha, vai naquela pessoa. Mas aconteceu há tanto tempo atrás, sabe, uma intriga, uma coisa, e Deus me levava lá para pedir perdão. Foi um processo de conversão radical. Só que, irmãos, foi passando o tempo. Eu não estou falando que eu voltei no que eu era, mas parece que as coisas foram se apagando, sabe? Parece que a gente, sabe aquelas coisas que a gente fazia, que era radical, aquele radicalismo do pecado, sabe aquela coisa que a gente, parece que ia tomando gosto novamente. E aí esse é o perigo, irmãos. A gente se encontrar com Jesus, ter uma experiência com Deus verdadeira, e no caminho, no caminhar, a gente vai voltando para trás. O que mais pega na renovação, e nós que estamos em grupo de oração, é isso. É nós nos encontrarmos com Jesus, termos experiência com Deus, e no caminho, na caminhada, a gente achar que está tudo normal. Aí a gente começa a viver ser superficial, viver de aparências, isso, no comodismo. A maioria aqui estão todos servos, são? Se eu estou vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 servos, 8. Então, pessoas que são comuns aqui são só a senhora, 2, 3, tem mais servos do que pessoas comuns aqui, né? Então eu acho que eu estou pregando para mim mesmo, né? Para nós, né? Somos pessoas mais calejadas. Então, é o comodismo, na caminhada a gente achar que está tudo normal. E esse é o perigo. Esse é o perigo. E eu coloquei mais algumas das coisas aqui. A necessidade, a conversão no mundo atual, né? Vivemos um tempo onde a palavra, a conversão, muitas das vezes é esquecida. É um mundo materialista, egoísta, somos constantemente tentados a colocar o dinheiro, o poder, o prazer, as riquezas materiais acima de Deus. Mas é importante lembrar que essas coisas não nos satisfazem de verdade. Jesus disse, o que adianta, né, a gente ganhar o mundo inteiro e a gente perder a nossa alma, em Marcos capítulo 8. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro, irmãos, conquistar tudo e eu perder a minha alma? Eu estava vindo para cá, e isso é comum, né? Um tempo de calor que a gente está assim, e eu não estou falando que é errado, e é muito importante isso. Parece que a gente está vivendo hoje, se você for nas academias, irmão, sabe, é farmácia e academia. Não sei se vocês já perceberam isso. Então, anda por aí para vocês verem. É não sei o que de fit. É tudo, irmão, cada esquina tem uma farmácia. E cada esquina tem uma academia. Porque hoje em dia a gente vive o culto ao corpo. As pessoas, irmãos, existe uma tendência assim, nos jovens, nas pessoas hoje, na vaidade, que a gente precisa ter o corpo perfeito. Eu não estou falando que... Hoje eu até vi algo na Canção Nova, até comentar com a minha esposa, que primeiro quando a gente quer emagrecer, cuidar da saúde, aí eu olho para mim que eu estou com uns quilinhos acima, não é porque eu quero ficar... primeiramente porque eu quero ficar bonito para me aparecer. Não, primeiramente eu preciso me amar e eu quero ficar bem. Eu preciso cuidar da minha saúde, sim. Mas, irmãos, hoje, o que está acontecendo hoje é o culto ao corpo. Não, nem seria isso. É a sensualidade, sabe? Essas coisas todas, sabe? E o pessoal quer, tipo assim, cada vez estar mais bonito, perfeito, mas para mostrar para o outro. E se você for andar nas praças, nos lugares, as meninas cada vez mais com roupas, né, elas ficam com o corpão bonito e quer mostrar. E os meninos a mesma coisa. A pessoa fica bacana com o corpo magro, tal, malhadão, e ele quer mostrar para as pessoas. É a sedução. E eu estava percebendo isso, né? Eu moro no parque, gente, como abriu academia. Como abriu academia. Você vai no shopping, 2, 3 academias. Você vai no Shopping Oriente lá, deve ter umas 3 academias no lugar. Você vai é o que está hoje. Porque as pessoas estão buscando prazer. Estão buscando os prazeres deste mundo. É o dinheiro, é tudo isso, irmão. As coisas que passam. As coisas que passam. E não estão dando valor naquilo que a gente precisa, que é o céu. Né? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. E perder a nossa alma. Que adianta ter um corpo bonito, na hora do caixão, lá que eu ganho no caixão, até bonitinho, mas depois que começa a passar 2, 3 horas, começa a feder. Vai feder igual aquele que é gordo, que é magro, tudo fede. Claro, busca a sua saúde. Mas, irmãos, tudo isso vai passar. Sim, não exagera. A conversão é um processo de renovação interior, né? A conversão não é apenas uma decisão de mudança exterior, mas uma transformação do coração. O profeta Ezequiel nos diz,
Eu vos darei um coração novo e exporei dentro de vós um espírito novo. Ezequiel 36, 25, né? Deus deseja renovar o nosso coração, purificando de toda a dureza, o egoísmo, para que possamos ser mais como Cristo. A verdadeira conversão exige uma abertura da ação do Espírito Santo, que nos guia, nos corrige e nos ensina a viver conforme os mandamentos de Deus. O Éder pode ficar aqui a noite inteira falando de conversão. Eu posso vir aqui falar uma oratória bonita, falar, irmãos, não vou convencer ninguém. A gente não convence ninguém. Mas o Espírito Santo, ele vem e nos convence, né? O profeta Ezequiel vai dizer assim, né? Eu tirei o coração de pedra e vos colocarei um coração de carne, o próprio Espírito Santo. Quem nos ajuda, irmãos, a entender isso, o apelo à conversão, é o Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, ser homens e mulheres, pessoas, né, com os nossos corações abertos, para deixar a ação do Espírito Santo em nós. Deixar que o Espírito Santo possa vir em cada um de nós e ele nos convencer daquilo que é errado em nossas vidas. Nos convencer daquilo que é necessidade. Daquilo que é necessidade. E aí eu digo para vocês assim, se a gente olhar para dentro de você, se eu e você recebeu um convite para estar aqui nessa noite aqui, né? Para vir aqui hoje. Ninguém veio aqui porque é amarrado. Ninguém está amarrado aqui, tá? Alguém está obrigado? O Almir falou, opa, se você não for, sabe, alguém está pressionado aqui? Não, ninguém está pressionado aqui. Nós estamos aqui porque a gente quer estar aqui, não é verdade? Mas me deu um convitinho, eu vou. Mas nessa de vir, meu filho, Deus pega você. O Espírito Santo, irmãos, nessa noite ele quer nos convencer. Ele quer nos convencer daquilo que é errado, daquilo que é necessidade. Eu falei do culto ao corpo, mas o que talvez você não tenha isso na sua mente dessa situação. Mas cada um tem alguma coisa. Cada um tem alguma coisa que pesa, né? Que vai. Uns é o excesso do celular. Uns é o excesso do celular, o excesso da mentira, o excesso da fofoca, o excesso disso, o excesso daquilo, sabe? Um controle pessoal da língua, do falar, né? Cada um tem alguma coisa. Nós precisamos deixar o Espírito Santo entrar nas nossas vidas, entrar no nosso coração e nos mostrar o que é isso. Jesus, o que está acontecendo? O que eu mudar, Jesus? Irmãos, a quaresma começa quarta-feira de cinza em diante. E eu comecei a falar para Deus, Senhor, eu preciso viver. Eu fui para Cancional na profecia do avivamento, todo ano eu vou. O Almir não viu você esse ano lá, Almir. Eu não vi, sei lá, a gente sempre se encontra lá, né? E aí, irmãos, falaram assim, eles propunham assim, uma experiência de você começar a viver os 10 dias que ia passar ali numa radicalidade. Fazer coisas diferentes. E eu comecei a pedir para Deus, Senhor, me mostra alguma coisa, eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso mais. Eu preciso ouvir mais a tua voz. Eu preciso, Jesus, que o Senhor me guie. Quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, eu não estou falando que a gente fica... como é que eu posso falar? A gente lê a mente das pessoas, ou a gente quer ler o futuro dos outros, ou Deus... Não é isso. Mas quando Deus vem nas nossas vidas, o Espírito Santo nos dá dons, que ele mostra para nós os caminhos que a gente tem que seguir. Ele mostra as palavras que eu tenho que falar. Eu vou falar com você, vocês sabem o que eu estou falando. Deus fala aquilo que você precisa saber de mim. Eu preciso mais de ti, Jesus. E Deus falou para mim, Eucaristia. Não, Eucaristia. Eucaristia. Eu preciso que você venha mais para a Eucaristia. E eu fiz um propósito com Deus, irmãos. Eu falei assim, Jesus, então tá bom. Irmãos, hoje fez 13 dias que a gente foi para lá. Hoje foi o 13º dia que eu vivo a Eucaristia diária, sabe? Todos os dias, irmãos. Ou consigo ir nas 7, ou vou nas 4 da tarde, ou vou nas 7h30. Mas todos os dias. E eu falo assim para mim, meu amor, eu sou casado. Eu falei, amor, eu preciso ir todos os dias. Talvez você não precise. Talvez você precise ir só de domingo. Cada um tem um chamado. Mas eu quero viver algo diferente, irmão. Eu quero viver um sobrenatural esse ano. E eu falo assim, Jesus, eu preciso da quaresma. Jesus, o que eu vou fazer? Eu vou deixar minha carne esse ano? Eu vou tirar a carne do meu prato e vou comer ovo, aí eu frito um omelete, põe presunto, queijo e tal, e fica muito mais gostoso. É isso que o Senhor quer de mim, Jesus? Eu não vou comer carne, eu vou comer peixe a quaresma inteira. Eu não vou tomar refrigerante, mas vou fazer um suco gelado, né, natural, que é muito melhor. O que o Senhor quer de mim, Jesus? E eu fui rezar, irmãos, de verdade. Eu nem partilhei isso com ninguém, mas eu fui rezar. Jesus falou assim, eu quero o jejum de Daniel. Deus falou para mim, eu quero o jejum de Daniel. Eu quero o jejum de Daniel. Então, nessa quaresma, o que Deus pediu para mim, irmãos, esse Hélio tem que morrer para mim poder fazer isso.
para me conseguir fazer isso. Eu tenho que me matar de verdade para poder fazer isso. E eu quero viver uma radicalidade. Mas por que eu quero viver essa radicalidade? Porque eu não preciso, eu não posso mais viver do jeito que eu tô, irmãos. Eu preciso viver aquilo lá, ó. E Deus está fazendo isso comigo, que é um apelo para o Éder, um apelo à conversão sincera. Eu preciso me desapegar desse mundo por total, irmãos, para me poder ver as graças de Deus. E se você também está aqui, mano, você que está aqui me olhando para mim, se você quer caminhar com Deus e quer algo diferente com Deus, nós precisamos viver isso. Um apelo a uma conversão sincera, algo diferente, algo radical. Os servos que estão aqui, que a gente está aqui, para a gente conhecer o maior de Deus nas nossas vidas, a gente tem que sair do comodismo. Nós temos que sair do comodismo, a gente tem que deixar as coisas para trás e viver algo diferente com Deus. E você que está vindo, está caminhando com Deus, está vindo aqui, que não é servo, meu irmão, é o tempo, irmãos. É o tempo. A gente olha para fora aí, olha quantas coisas estão acontecendo. Irmãos, São José é uma cidade sempre um lugar ameno, gostoso de viver. Então, eu acho que nesse tempo nunca passava de 28, 30 graus, 32. Irmãos, olha o que está acontecendo. Ontem eu estava andando, não sei para onde eu estava pensando, eu acho que eu preciso fazer tal coisa, planejar uma reforma na minha casa, eu na moto. Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo na nossa volta. Irmãos, daqui a pouco eu estou pensando na minha casa, lá em reforma da minha casa. Acontece algo grande aí, que o pessoal estava falando uma bobeira aí, um meteoro batendo na Terra, um exemplo. A gente está submissa a tudo, irmãos. Olha a temperatura como é que está. A gente está indo numa decadência. O mundo não vai acabar. Mas o ser humano está fazendo com que o mundo cada vez fica pior para nós. Então, irmãos, por que eu vou projetar alguma coisa grande para a minha vida, algo extraordinário? Irmão, eu preciso me converter. Eu preciso me converter, porque se Jesus voltar amanhã, se ele pisar amanhã lá em casa e me convidar para ir morar junto com ele, eu tenho que estar pronto. Eu tenho que estar pronto. Você já perguntou para você está pronto? Você já está pronto? Se Jesus te convidasse hoje à noite, você está pronto para se encontrar com ele? Você está pronto? Será que a gente está pronto para se encontrar com Jesus? Porque já a palavra de Deus vai dizer assim que porque o céu é para os santos, aqueles que viveram uma vida de santidade, que por mais que você caia no pecado, mas que sempre caiu, se levantou, busca de novo a confissão e vai. Nós estamos prontos? Ou a gente vive lameado ao pecado o tempo todo, enganando as pessoas, mentira, tal. Não, irmãos. É necessário uma conversão sincera. É preciso para nós, irmãos, é preciso. Apocalipse vai falar, acho que, se eu não me engano, vai falar não sei direito a passagem. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Jesus falando assim, olha, estou batendo na sua porta aí, Éder. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear contigo. O que é cear? É fazer algo diferente, uma vida nova com você. E o mesmo Apocalipse, João vai falar assim que Jesus, ele nem quente, nem frio. Nem quente, nem frio. Os mornos eles vomitam. Ou assim, nem quente. Ou quente ou frio. Se você quente, amém. Quente, você está na presença. Mas morno, ele vomita. Aquele que está no meio, em cima do muro. Não sei se eu vou para a igreja, caminho, depois volto. Aí volto para o pecado. Sabe aquela vidinha? Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. É meus morno. A palavra de Deus fala, eu vos vomito. Então o que é isso? Ele quer a gente quente, irmãos. Ele quer nos convertir de verdade. Quem que é o mais novo aqui? Será que é eu? Tenho 43. Tem mais alguém? O senhor tem quantos anos? Deixa eu perguntar. 75. Então vai lá, do mais novo ao... Não, acho que você tem mais novo que eu, né? 46. A idade que eu então, comecei na revelação. A irmã é mais nova aqui, né? Então ela tem 40? Tem 40 anos. Então, aqui. A irmã tem 40 anos. O irmão tem 75. Irmãos, dos menores até o mais idoso. É para todos nós, irmãos. É para todos nós. É para todos nós. Deus, ele nos chama, irmãos. Ele nos chama hoje, nessa noite, para a gente ter uma conversão sincera. Um apelo de verdade, irmãos. Talvez você está falando assim para mim, nossa, Éder, você está falando isso para mim, mas eu já vivo tudo isso que você está falando de santidade, eu busco uma vida constante, mas, irmãos, você talvez está aqui e tem um rabo preso, uma linguagem meio mundana mesmo, talvez se você está vivendo uma vida assim que você acha que te tira da presença de Deus, tira do céu, irmãos, se você atravessar a rua ali, não sei se amanhã tem confissão de manhã, ou o dia que tiver,
Se você se arrepender de verdade do fundo do teu coração e falar, padre, pelo amor de Deus, eu preciso me confessar. Não, você não precisa contar da sua vida, não. Padre, eu fiz isso. Eu quero pedir perdão. A partir do momento que você toma essa decisão, irmãos, e vá até o sacerdote e se confessa, o céu se abre para você novamente. O céu se abre para você novamente. Porque o demônio, o que ele quer? Satanás, o que ele quer? Que a gente, que cada dia mais a gente fica mais longe daquele lugar lá. Ele não quer que você passe perto do confessionário. Sabe por quê? O confessionário é uma porta para o céu para nós. Já viu quando você peca? Você está buscando, gostoso, né? Tô na missa, tô livre, não tô, tem uns pecadinhos venial, mas na hora da missa, lá no ato penitencial, você se confessa. Mas aí você cai no pecado grave, irmãos. Você se sente sujo. Você se sente sujo. O inimigo ele fica o tempo todo te acusando. Porque o que é isso? O pecado, irmãos, o demônio, ele te chama, você cai no pecado e ele, irmãos, fica te acusando. E aquilo lá rompe a presença do Senhor. Não que Deus se afaste de você, não. Você se afasta de Deus pela vergonha. E aquilo, irmãos, pode te tirar a graça do céu. E por isso que você fica... Aí você vai... Daqui a pouco você vai se confessa. Quando você se confessa, irmãos, parece que você tira um peso dessa consciência. Acontece isso com vocês também? A gente se confessa, a gente fica limpo. A gente fica limpo porque a graça de Deus voltou para nós. Ele voltou para você. Então, irmãos, eu digo para você que está aqui nessa noite. Se algo te acusa, se algo tira a graça do céu de você, irmãos, eu falo para você, vá até um sacerdote, procure uma confissão, peça perdão de verdade, se reconcilia com o Senhor. Se reconcilia com Deus, irmãos. Se reconcilia com Deus. Aí eu queria que você pegasse a sua palavra rapidinho. Pega aí, comigo. Pega em Mateus, irmãos. Mateus capítulo 7. Isso que você falou antes, que o pessoal achando, procurando, mas tem uma frente muito grande entre protestantes e até mesmo católicos. Eu me confesso direto com Deus. Não preciso. Não. Só que o demônio, a tentação, ela realmente não quer que você fale que você pecou. Porque quando você fala, eu pequei, eu pequei, o inimigo fica doido, ele vai embora. Porque quebra-se aquele negócio de orgulho dentro do coração da gente. Sim. E aí a gente passa a falar dos nossos pecados. É isso que ele não quer que a gente fale. Quando eu confesso com Deus, eu não abro minha boca. E o diabo não entende o que a gente pensa, só Deus sabe. Então fica aqui, o diabo fica ao redor. Mas quando você quebra o seu coração e fala, eu pequei. A Bíblia diz assim, que a gente tem que confessar os nossos pecados em público. Quem é que já fez um pecado e foi lá, gritou no meio da rua, eu fiz isso, eu matei. Ninguém faz esse tipo de perdão. Né? Ninguém faz. Mas eu me confesso com Deus. Ou seja, o silêncio, a gente precisa abrir a boca. Abrir a boca e pedir perdão, o inimigo que está ao nosso redor, como um leão, rugindo e querendo nos a matar, ele usa dessas armas. Usa. Não vai à confissão, não precisa de homem, não precisa de padre, não precisa de ninguém, não precisa nem da igreja. Mas eu me confesso com Deus. Antes de a gente pegar a palavra, Mateus capítulo 27, versículo 24. Enquanto você procura aí, a igreja nos oferece, como a gente falou, né, o irmão também endossou aqui do sacramento da confissão, a confissão, ela como um caminho de conversão. A igreja nos oferece o sacramento da confissão, onde, com humildade, podemos nos reconciliar com Deus. É um momento em que reconhecemos nossos pecados, pedimos perdão, recebemos a graça de uma nova chance. Não devemos temer o sacramento da confissão, pois é o próprio Deus que nos chama a reconciliação. Jesus, em sua infinita misericórdia, diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, 28 vai falar para nós, né? Ele nos espera de braços abertos para nos purificar e nos restaurar. Então, irmãos, não tenhamos medo de buscar a confissão. Não tenhamos medo de buscar a confissão. E eu faço um apelo a você nessa noite. Antes de começar essa quaresma, busque uma confissão. Busque uma confissão de verdade. Vá até um sacerdote.
Lava a sua alma, irmãos. E busque esse tempo agora de penitência que nós vamos viver agora na quaresma, a viver algo diferente com Deus, sabe? Viver algo diferente, a viver um sobrenatural de verdade com Deus. Não queira viver o que você já viveu em todas as quaresmas, não. Irmãos, Deus pode colocar alguma coisa, uma penitência, um jejum no seu coração, faça. Mas, irmão, faça algo diferente. Algo talvez que você nunca fez. E eu te lanço um desafio aqui. Você que acatar isso. A querer viver um tempo diferente na sua vida. Você vai colher muitos frutos, irmãos. Através do seu sim, as pessoas da sua casa vão se converter. Através do seu sim, talvez doenças dentro da tua casa vai cair. Através do seu sim, irmãos, talvez filhos seus, pessoas, seu matrimônio, casamento, o marido, vão vir para a igreja. Faça essa experiência com Deus, mas em você, de silêncio, saber em você, de viver algo diferente com Deus nessa quaresma. Aí Mateus vai falar para nós assim, 7:24. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra a casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem insensato. Aquele que não põe, é insensato. Quem construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Essa caiu caiu e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É o que a gente está conversando, irmãos. Todas as sexta-feiras vem um pregador aqui, né, dá uma mensagem. Amém? Traz uma palavra, né? Vocês rezam, vem uma palavra, Deus fala. E Deus está falando para vocês. Deus está falando. Deus está falando. Deus está falando. E a palavra vai falar assim: aquele que ouve as minhas palavras é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Você está ouvindo. Você está recebendo um conselho. Aí você está fazendo o quê? Amém. Eu estou colocando em prática. Você é esse homem que constrói a casa sobre a rocha. Mas você vem toda sexta-feira aqui, meu irmão. E você escuta a receita do bolo. Como é que faz o bolo? Tá falando, coloca a quantidade, isso, é isso, é isso. Mas você não faz, você quer outro caminho. O que é isso, irmão? É o homem sensato que constrói a casa sobre a areia. Quem constrói a casa, irmão, não precisa nem ser pedreiro para saber o que a gente está falando, né? Construiu sobre a rocha, tem alicerce. Constrói sobre a areia, o que acontece? Aí, lembra aquela criança que faz o castelinho de areia lá na beira da praia? Eu tenho duas crianças pequenas e um maiorzinho. O maiorzinho já não quer mais brincar de castelinho de areia, mas vai comigo. O menino meu vai lá, brinca, faz aquilo lá tudo, daqui a pouco vem a onda, a maré dá uma subidinha, vem mais forte, patifa tudo, irmãos. Acaba com tudo. O inimigo é isso que ele faz com nós, com o insensato. Se você não der ouvido, irmãos, qualquer onda, qualquer barulho vai sacudir tua casa. Qualquer situação vai acabar com você. Qualquer situação vai acabar com você. E aí, irmãos, para a gente finalizar, o papel da oração e a vida sacramental na conversão do cristão. Irmãos, a conversão é alimentada pela oração e pela participação ativa na vida sacramental da igreja. A oração diária, os momentos de intimidade com Deus, a participação na Eucaristia são essenciais para nos fortalecer no caminho de conversão. A Eucaristia é o corpo de Cristo que nos dá força e nos transforma para que possamos viver de maneira mais santa e fiel. Uma vida de oração. Uma vida de oração. Eu não sei como é que você busca a sua vida de oração. Cada um tem uma forma, né? Tem uns mais radical, corta as madrugadas, reza o rosário, né? Tem uma vida mais de jejum, a oração da palavra, né? A comunhão com Deus. Se alimenta assim, amém, glória a Deus. Uma vida sacramental, uma vida de buscar a Eucaristia, buscar a confissão, buscar os sacramentos. Irmãos, viva uma vida de oração aliada a uma vida sacramental. A Santa Missa, irmãos, a Eucaristia. Não deixe, irmãos, não queira construir sua casa sobre a areia. Busque sempre, irmãos, estar na presença de Deus. Busque sempre estar na presença de Deus. E viva, irmãos, com alegria o apelo à conversão. Dói.
Dói, irmãos. Não é fácil. Não é fácil, mano. Carnaval agora, né? A gente vai ver esse tempo que a gente está vivendo. Antigamente, não tem tristeza, não tem saudade não, irmão. Estou falando. Eu pegava minha família, minhas crianças, a gente ia para Minas, eu tenho muito parente lá. As crianças não, é mais no começo do casamento. A minha esposa, a gente ia lá e fazia bagunça, brincava. Tempo de solteiro, fazia bagunça, aquela coisa toda, mas sempre quis viver esse mundo, né? Pegava às vezes, uns 3 dias na praia, queria viver lá, né? Fazer as bagunças lá, tal, vida de pecado. E hoje, irmãos, hoje, com a graça de Deus, né, que a gente está dentro da igreja, convertido, a gente quer o quê? A gente quer ir para os rebanhão, quer servir, quer estar, vai para Canção Nova, vai para lugar. Irmãos, não queira, não deixe o mundo te seduzir. Ah, na televisão ali, ó, vou só passar um pouquinho. Você já viu as matérias, o que está falando do carnaval? Sempre foi, mas mais agora. Você já viu o que está acontecendo? As oferendas, irmãos, dentro da avenida, trabalho de macumba, irmão. Dentro tudo é consagrado. Tudo. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo da igreja, o carnaval, né? É um tempo da igreja. Mas o mundo se apoderou desse tempo para usar contra nós. E a gente inocente, irmãos, vai na vibe do mundo. Ah, eu vou ver um pouquinho ali só, tal, não sei o que, vou cortar de madrugada para ver a bateria, aquelas mulheres com os biquínis mais cavar. E aí o inimigo é só te seduzindo. Só te seduzir. Não se deixe enganar. Vive na presença do Senhor. E nesse tempo mais ainda, vigilante, irmão. Vigilante, vigilante, vigilante. Eu tenho certeza, irmãos, que eu falei por pessoa que está aqui, que já vive uma vida de conversão muito mais que a minha. Vocês estão voando na fé. Vocês estão voando. Tem um irmão aqui, né? Que foi com 40 anos, teve um chamado, né, dentro da renovação, né? Já viveu tantas coisas dentro da igreja. Eu estou falando para pessoas, talvez se a gente partilhar aqui, eu vou sair muito mais evangelizado do que eu falar para vocês. Mas queira viver na presença de Deus, irmãos. Queira viver na presença de Deus. Dói? Dói. Claro que dói. Dói. O caminho com Deus não é fácil. Não é fácil caminhar com Deus, irmão. Muitas das vezes é de dor. Se fosse fácil, irmãos, não seria para nós. Mas queira viver na presença de Deus. Queira viver isso que colocaram ali, ó, pela conversão. Queira ser isso. Eu tenho certeza que um dia a gente vai se encontrar no céu. Um dia, quando eu olhar para lá, ó, eu vou ver todo mundo lá. Oh, que benção. Um dia eu estava lá no Gente da Grande, lá, partilhando a palavra, falando de conversão. Que bom que todos nós, né, quis essa opção. Amém, irmãos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E ainda, eu queria, assim, por um momento, que a gente pudesse, se você quiser ficar de pé, não sei se você quer se assentar, mas se você quiser ficar, que a gente pudesse, por um momento, pedir a graça de Deus nesse momento sobre nós, pedir que o Espírito Santo ele possa nos revestir com a sua graça, com o seu poder. Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Jesus, e nós viemos aqui, Senhor Jesus. Sim, Jesus, nós viemos com pretensão, sim. Nós viemos aqui, Jesus. Eu vim aqui, Jesus, hoje, que eu quero experimentar mais de Ti na minha vida, Jesus. Eu quero te chamar, te convidar para entrar na minha casa, na minha história, na minha vida. Jesus, eu preciso de Ti, Jesus. Eu necessito de Ti. E se você, irmãos, quiser também, com as suas palavras, falar isso, Senhor Jesus, eu preciso de Ti, Jesus. Eu necessito de Ti, Jesus, na minha vida. Fortaleça a minha vida, a minha história, a minha caminhada, Senhor Jesus. Inunda o coração de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Visita cada irmão, cada irmã que está aqui. Visita os nossos corações. Visita, Senhor Jesus. Nos visita, Jesus. Nos visita nessa noite. Venha, Jesus. Venha, Espírito Santo. Vem nos tocando nessa noite. Vem nos tocando nessa noite, Pai querido. Vem nos tocando nessa noite, Jesus. Vem nos tocando nessa noite. Visita cada um de nós que estamos aqui. Renovado, Senhor, um tempo de perseverança na fé, Senhor. Venha, Pai querido, traz, Senhor Jesus, onde está escuro, Senhor. Ora la bandara ele candar la basore le bandara la bandara la ban. Ora le bandare la bandara le candare le bandara la basore le bandara la basore candare bandara la bandari la bandari. Ora la basore le bandara la bandari. Ora le bandara la bandire la bandara la basore candara la ban. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a ter mais fé, Senhor, mais conversão, Senhor. Obrigado. Que você possa, com as suas palavras ainda, irmãos, começa a render graças ao Senhor, agradecer a Deus por essa noite.